Então, nossa aula de Ciência, Tecnologia e Sociedade, o tema de hoje é globalização, tecnologias e mudanças sociais. Então, se a gente for observar aqui, né, veja, tudo que nós já tivemos de desenvolvimento na área tecnológica, eu que comecei lá no cartão perfurado, como a gente falou naquela aula lá sobre controle social, e que fez controle social já na época do cartão perfurado, imagine agora com todo esse avanço, inclusive da IA, certo? E esse impacto que está tendo nas sociedades. Então, a globalização, numa perspectiva sociológica, ela retirou as barreiras, mas a relação entre os processos globalizadores e as recentes tecnologias digitais, informacionais e comunicações e os processos das mudanças sociais, eles tiraram o poder da mão dos governantes. Você vê que todos eles estão tentando fazer controle social. Lembra que eu mostrei para vocês como é feito na Rússia e na China? E aqui, em nome de gera desinformação? Gera desinformação. Só que você teria que ter um pensamento crítico e ir atrás dessa informação, da fonte dessa informação. Inclusive, recebi um vídeo onde mostrava um ataque dos Estados Unidos a Venezuela, e esse vídeo ele pegava fatos verdadeiros e misturava com outras guerras que não tinham nada a ver com aquilo, e era um ataque que aconteceu sobre um único barco que supostamente se falava que tinha drogas nele, mas depois de que houve o ataque não tem como descobrir os pedacinhos do barco, né? Afinal, o barco foi atacado e acabou afundando. Né? E essa questão da nossa identidade cultural e relações sociais no contexto da globalização e da transferência tecnológica. Aqui no Brasil, nós temos que verificar que foi uma coisa que aconteceu por meio do cinema, por exemplo, mas não no Brasil, no mundo inteiro, a americanização. E isso foi um movimento tão forte que no Rio Grande do Sul houve os movimentos tradicionalistas, que não eram tão fortes assim. Essa questão do orgulho de ser campeiro, gaúcho, né? Que é uma coisa que perpassa não só o estado do Rio Grande do Sul, mas uma identidade que Argentina, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, nós temos forte essa coisa, a questão dos CTGs, dos rodeios, etc e tal, e das vestimentas, né? Isso foi uma resposta lá na década de 50 e 60 às invasões culturais, onde você começava a incorporar várias palavras, a questão das músicas, né? Então hoje isso ainda acontece. Obviamente que essas mudanças mudaram a cultura brasileira, né? Os processos globalizadores, a transformação tecnológica e comunicacional. Obviamente que a nossa cultura acabou indo para outros países e a de outros países foram importadas e agregadas. Então, nós da área da tecnologia, hardware e software já foi incorporado. A palavra deletar, que vem do delete, ficou forte agora, e várias outras palavras do meio tecnológico incorporaram o dia a dia, né? Então hoje você não diz, deu liga, como eu falava antigamente. Você diz, quando você conhece uma pessoa ou alguma coisa assim, você diz, deu match. Não é isso? Mas vamos lá dar uma olhada. Então, pensar sobre essas mudanças sociais requer um olhar estranhamente e desnaturalizado do que nos rodeia, inclusive as tecnologias. Né? Então vamos olhar ali, 400 antes de Cristo, lá os nossos filósofos. Só sei que nada sei. Em 2015 para frente, aqui, vamos aproveitando a passagem do Duque, só sei que de tudo eu sei. Por quê? Olha quantas ferramentas tecnológicas estão à disposição. Então, pessoas que nasceram do ano de 2010 para cá já cresceram conectadas. Enquanto nós não somos nativos digitais. Nós ainda somos imigrantes digitais, como o pessoal brinca. Né? Por que esse imigrante digital? Porque quando nós nascemos ainda existia situações analógicas. Você ainda tinha lá no ano de 2010
botões nos carros, etc. e tal. Uma das coisas muito engraçada foi que teve um acidente de carro uns anos atrás, assim, pequeno, aí o carro precisou ficar na oficina para fazer lá a recuperação. E aí peguei um Celta da Localiza. O Celta, botei meu filho menor dentro do carro, e aí ele, pai, como é que abre o vidro aqui? Eu disse, não, é só tu girar essa manivela. Ele achou super engraçado. Daí eu comecei a pensar, é verdade. Ele, que não nasceu aí nos anos 2010, nasceu em 2004, nunca tinha entrado num carro que não tinha vidro elétrico. Todos os carros que eu tinha desde que ele nasceu eram com vidro elétrico. Então, obviamente que ele não ia saber. Mas se vocês pararam para pensar, quanto essas tecnologias transformaram o modo de viver, pensar e sentir das pessoas? Né? Então, uma sugestão de leitura: quais mudanças as tecnologias digitais podem ter gerado na sociedade? Então, hoje, a informação e o conhecimento circulam e são produzidos em velocidade e quantidade muito superior se comparadas a 30 e 40 anos atrás. 30, 40 anos atrás, eu estava na faculdade e aí você ainda pedia uma cópia impressa de um artigo lá na biblioteca. Você achava um artigo que estivesse lá na biblioteca no Rio de Janeiro, São Paulo ou no exterior, Rio de Janeiro, São Paulo, você levava 15 dias para receber pelo correio. E você tinha o custo de receber aquele material. Né? Você tinha o custo de receber lá do exterior, ficava na faixa de 70, 80 dólares. Mas era a maneira que você tinha de receber isso. Hoje não. Hoje você tem que começar o quê? A filtrar, obviamente, esses conteúdos que vêm pela internet. Né? A internet possibilitou o trabalho em rede e síncrono com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, por exemplo. Olha aqui, quantas pessoas estavam discutindo. Se não fosse a tecnologia, imagina na pandemia o caos que teria sido você ficar sem informação, sem poder trabalhar e sem poder estudar durante um ano inteiro. Né? Ia ser, vamos dizer assim, praticamente a destruição da sociedade como nós conhecemos, né? Porque ia começar a faltar materiais, ia começar a faltar comida, e aí o resultado ia ser terrível. Né? Você vê as notícias que vêm de lugares, e graças a Deus estão aí falando no fim da guerra com a Israel e a Palestina, a perspectiva de fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Mas obviamente, né, como eu comentei, já estão profetizando a guerra Estados Unidos e Venezuela, né, que é muito triste isso, mas se caminharmos para soluções pacíficas vai ser muito bom. Então, na época dos pais de vocês, que entra a minha aqui, né, adolescente, na década de 80, antes da popularização da internet. Então eu expliquei como é que era para produzir o trabalho escolar, né? Você tinha que ir lá pegar a tal da Barça. Hoje você vai ali na Wikipédia e pega material, contribui com o material, tem que fazer uma análise crítica, né? Obviamente eu postei 2 artigos para vocês sobre esse assunto, mas da base Cielo, que é uma base mais séria, né? Para que vocês possam ler também. Então, nos idos dos anos 80, dependíamos da televisão, do rádio, jornais e revistas impressos para ter acesso a notícias e entretenimento. E isso mudou. Lembra que eu comentei para vocês que um dos fatores que levou à ascensão do nazismo e o fascismo foi o controle das agências de notícia? Né? E aí você tinha o quê? Todo um trabalho onde as empresas que faziam o uso das tecnologias disponíveis na época tinha todo um controle social que era muito mais fácil. Se vocês procurarem, na década de 70 e 80, aqui no Brasil também havia o controle do que poderia ou não poderia ser disponibilizado nas TVs. Né? Se alguém quiser assistir a série sobre a vida do Silvio Santos, mostra algum desses aspectos. Tem vários outros documentários que mostram como era o sistema de controle sobre o que era produzido de mídia aqui no Brasil e de notícias também. Hoje em dia, obviamente, há centenas de milhares de fontes de todos os lugares do mundo que
que dinamizam a circulação de ideias, valores, costumes e também coisas perigosas como a polarização, né? Onde pessoas estão aí indo para o extremismo e estão se escondendo atrás da globalização para disseminar suas ideias, né? Então, mudanças sociais e tecnologia, né? Hoje é natural jogar Counter-Strike, Fortnite, Free Fire, LO e vários outros jogos que eu vejo lá. God of Ars, porque meu filho está jogando esse aí, os Deuses da Guerra, né? Onde tu pega lá, mistura com personagens mitológicos, etc e tal. Nos anos 80, nós poderíamos jogar o quê? Um videogame comum. Olha aqui, esse aqui é saudoso, o meu Atari, né? Que eu joguei algumas vezes, né? E olha aqui como é que está hoje. Né? Meu filho disse, não pai, hoje a gente vai entrar no Macau para jogar tal coisa. Olha só que bacana e diferente que é. Né? Obviamente que você consegue, se você não tiver uma boa preparação dos seus filhos, ter o quê? O uso de influenciadores e pessoas que levam práticas terríveis. A tal dos desafios lá do tal de baleia azul, né? Fizeram várias pessoas se machucarem, né? Questão de bullying, etc e tal. Então, os videogames e plataformas online permitem a interação dos jogadores, né? Tanto alemães, norte-americanos, chilenos, chineses, qualquer outro lugar do mundo, né? Entre esses jovens. Então, essas transformações impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico e informacional, comunicacional e digital geraram um novo modelo de globalização. Qual foi a globalização anterior? Né? Uma das primeiras que pode ser considerada globalização foi a realizada pelos portugueses que fizeram o comércio internacional e levaram e buscaram mercadorias pelo mundo todo. Uma das expressões conhecidas, o tal do negócio da China, que inclusive foi tema de uma das novelas ou minissérie, algo parecido, que era o quê? Eles iam lá, viam uma coisa diferente, traziam e vendiam na Europa. Então, foi considerado, poxa, esse negócio que veio de longe, consegui ganhar bastante dinheiro, porque o negócio da China entre aspas, era sinônimo disso. Não é diferente hoje, a China exporta para o mundo inteiro, tanto é que para se proteger, os países estão colocando tarifações, os Estados Unidos é o campeão neste processo, né? Então, não se trata de dizer que a globalização é resultado da tecnologia, mas que se retroalimenta dela, ao mesmo tempo que estimula inovações, conforme diz o espanhol Manuel Castells. Né? Então, ou seja, o que é essa mudança social tecnológica? Envolve a habilidade ou inabilidade de sociedades dominarem a tecnologia, em especial aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período histórico. Trata-se do destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia ou a falta dela incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como o uso que as sociedades, em um processo conflituoso, decidem dar a seu potencial tecnológico. Então, depois dos portugueses, veio o quê? O processo de industrialização, que veio da onde? Dos ingleses. Depois, nós começamos a ter o quê? Toda a questão do desenvolvimento social e etc., com influência francesa. Depois nós tivemos um domínio muito grande da Alemanha, até ela ser totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial e depois reconstruída. Agora ela influencia normalmente na área tecnológica voltada a equipamentos, de um modo geral. E depois os Estados Unidos com o cinema. Né? E agora com as redes sociais. E aí, o que aconteceu? Você perdeu o controle. Você não tem mais uma narrativa que você diz, não, essa aqui é a verdade absoluta. Você coloca no cinema tais e tais características. Hoje está bem diversificado
Né? Se você olhar antes, você tinha que ir lá no cinema para assistir. Hoje as séries estão vindo aonde? De diferentes lugares. Então você vai na Netflix, você olha as campeões, tem séries turcas, séries alemães, séries inglesas, série americana, obviamente, até séries brasileiras estão entrando na Netflix, os filmes brasileiros, e conquistando o mundo. É isso? Então, o que o Castel coloca? Ele coloca que o destino das sociedades é traçado por sua habilidade ou inabilidade de dominar a tecnologia, em especial as tecnologias decisivas no período histórico. Então, é correto afirmar que a habilidade do uso da tecnologia reflete o potencial de transformação das sociedades. E que impacto nós temos sobre a nossa vida como indivíduos? Então, ela é um processo, essa globalização, que a vida social é cada vez mais afetada por influências internacionais. Aquilo que eu comentei no início nosso, a incorporação de novos termos, de expressões, de forma de se vestir, de forma de realizar as coisas. Hoje o que se faz? Você faz em qualquer lugar, você já aproveita, tira foto, posta foto na rede social, faz vídeo, ou faz vídeo do TikTok. Nós estamos tendo aula aqui por onde? Eles gravando e disponibilizando no YouTube. Então, essas interações e as trocas culturais em escala global são cada vez mais intensa, contínua, dinamizam a circulação de ideias, valores, crenças, hábitos, costumes, gostos, padrões estéticos, que são bastante diversificados e muitas vezes constantes, com a identidade, contrastantes com a identidade e tradições locais. Então vamos pensar um pouquinho, né, sobre essa questão. Quais os impactos nas relações sociais e nos processos da identidade da pessoa? Né? Então, olha só, propicio que identifique assumirem diferentes e múltiplas identidades. Então, olha aqui os movimentos do uso dos cosplays, aqui, tá vendo? Que bonitinho. Né? E aqui em Rio do Sul, nós temos o K-pop, que é um movimento que faz isso, muito legal. Já levei meus filhos lá com as roupas, um foi vestido de Naruto, outro foi lá com, eu não lembro o nome, mas era também uns personagens de anime. Né? Por outro lado, difunde padrões que homogeneizam comportamentos, gostos e estilos de vida. Então, olha aqui, o padrão que veio da Alemanha do hambúrguer, que afinal nasceu lá, o pão com bolinho, na cidade de Hamburgo. E hambúrguer quer dizer comida típica da cidade de Hamburgo, que era do Porto. Foi para os Estados Unidos, porque espalhou pelo Porto de um modo geral. Os Estados Unidos ainda pegou a batata no padrão francês, né, que é a French fries, né, que é frito ao estilo francesa, e vendeu para o mundo como McDonald's, Burger King, e agora você tem uma infinidade de hamburguerias. Né? Aqui no mundo inteiro você vai, a comida que todo mundo conhece é hambúrguer. Tá? É a melhor do mundo? Não sei dizer, que tem restrições quanto à saúde, etc. e tal. Né? Então, o consumo dos fast foods ultramente processados na prática alimentar contemporânea nas diferentes sociedades. Eu mesmo faço o meu hambúrguer, né, com carne, etc. e tal. Meus filhos adoram a gente fazer isso aí. Né? Então, ele tem um pouquinho mais de qualidade do que esses ultraprocessados, mas era algo que, quando eu era pequeno, não existia, gente. Só na década de 80 que apareceu o tal do X-salada, que é queijo, né? Cheese se escreve, mas aqui no Brasil nós já portuguesamos e botamos X tracinho salada, que seria a ideia de múltiplas saladas dentro também. Né? Então essas interações, por outro lado, tornam a sociedade mais plural e com culturas cada vez mais hibridizadas. Tá vendo aqui? Ó, a festa de Penhão de Boiadeiro incorporou elementos da cultura norte-americana. Né?
Então, olha aqui, ó, Cavalgada de Pirinópolis, manifestação que mantém dos elementos tradicionais da cultura local. Aqui, o que eu comentei, a cultura tradicionalista, né, do gaúcho, ela não se restringe ao Rio Grande do Sul, ela é uma identidade. O próprio Instituto Federal tem grupo de dança folclórica com o quê? Gauchesco. Ah, mas nós temos o germânico também? Sim, na nossa região, em Blumenau. Inclusive, nós temos lá o Oktoberfest. Aqui vai se resgatar a cultura da Kegelfest novamente, que é a festa do bolão, os clubes de tiro. São tradições que fazem parte da nossa cultura, obviamente vieram da Europa, né, para cá. O carnaval, que aí veio da África, de Portugal, a Europa tem carnaval, mas o deles tem um estilo diferente do nosso. O nosso aqui acabou agora exportando e gerando cultura do carnaval em diferentes lugares, inclusive já vi carnaval do Japão, assim como o futebol, o Zico foi para lá e levou e os japoneses adoraram, e hoje em dia a seleção japonesa está incorporada à FIFA, né? Tem campeonato próprio e etc e tal. Estados Unidos agora está fortalecendo a ideia do nosso futebol com os pés, que antes era considerado um esporte exclusivamente para meninas lá, né? Assim como no Brasil está começando a entrar beisebol e futebol americano, que é aquele futebol de maior contato. Então, essa interação, ela tem a ver com os indivíduos e seus territórios e a sua territorialidade. Por outro lado, entregam indivíduos, localidades, alteração nas relações globais, né? Então, mesmo no Brasil, teve protestos contra a questão da morte do George Floyd, né? Intensificou, já havia um movimento brasileiro da consciência negra, já era dia 20 de novembro, que isso faz relação exatamente com o assunto que tratávamos das aulas anteriores, né? de, sobre o racismo, e que terão desdobramento em algumas aulas futuras nossa, pela nossa numeração ali, que vai estar no capítulo 8 aqui da disciplina. E, obviamente, agora no Brasil virou o feriado, 20 de novembro. Por outro lado, desvinculam o indivíduo dos lugares, aumentando o controle global sobre o local. Então, o comércio eletrônico desterritorializa o consumo e muda as relações de consumidores com o comércio local. E aí, nesse movimento, se a gente for olhar aqui na nossa região, uma empresa que mais cresceu e quer chegar a milhares de clientes e ter sua plataforma rodando mais de 10 bilhões de reais por ano, é a Magazord. Mas o que ela está fazendo? Ela está sendo só a solução de software? Não. Eles viram que eles precisam ajudar o comércio local a sobreviver, a se desenvolver. Então, o que mais está acontecendo aqui na nossa região são o quê? Lojas tradicionais, ou lojas que estão começando agora, ter o endereço físico, porque isso dá segurança ao seu cliente, ao seu consumidor, mas a praticidade de receber na sua casa os seus produtos. Aí vamos agora falar um exemplo, que é cliente da Magazord, inclusive, a Agromania. A Agromania é do Cláudio Scherer, um dos nossos ex-alunos do curso de agronomia, que gostou muito da área da tecnologia quando lecionamos para ele, e começou primeiro com uma floricultura e serviços de jardinagem, e aí ele, a partir da necessidade dele de comprar vasos para fazer os serviços dele, ele viu que se ele comprasse uma quantidade maior, ele conseguia o quê? Reduzir preço. Mas para isso ele tinha que achar clientes que comprassem. Então ele disse, então eu vou começar a comprar esses vasos, esses produtos, uso para mim, então eu estou comprando no preço de atacado, e começou no e-commerce. E hoje a empresa dele aí já cresceu, tem mais de 20 funcionários, então eu até convido vocês a darem uma olhada, vou botar o link ali, para prestigiar empresas aqui que nasceram de alunos que
estudaram no Instituto Federal Catarinense. Então, a globalização e os impactos dele não é um fenômeno abstrato, já que afeta a vida social como um todo e impacta diretamente condições de vida e experiências cotidianas dos indivíduos, influenciando expectativas, desejos e modos de viver. Então, considerando a relação entre tecnologia e globalização, discuta, né, e avalie entre vocês colegas, junto com seus colegas, o impacto deles sobre isso. Então, uma charge do Amarildo sobre a Black Friday, né? Ó, o cara já aqui, ó, esse aqui um mendigo tradicional e aqui um mendigo já preparado para a globalização. Tá vendo o que tem aqui? Ele aceita aqui, ó, pedindo em inglês, tá vendo? A moedinha, as notas, o uso de um computador, até uma maquininha de cartão. Tá? Então, hoje aceitamos 50% da esmola. Temos troco e todos os cartões. Quem é que tu acha que vai conseguir mais dinheiro? Hoje, até o pessoal que para a gente no sinal para vender paçoquinha e tal, eles recebem em Pix. Então, o que há de positivo e de negativo nas mudanças provocadas pela globalização e desenvolvimento tecnológico? Como você se vê afetado por essas mudanças? Faça essa reflexão. Então, aqui há alguns dos nossos principais autores, né, aprendendo a pensar com a sociologia do Bauman, a cultura no mundo líquido moderno, e a Sociedade em Rede, que tem esse livro na biblioteca aqui do Instituto, eu já verifiquei, certo? E várias outras informações disponíveis para você. Então, nós vamos agora, a partir desse momento, estabelecer o nosso trabalho semestral, que é o quê? Procurar casos de impacto na vida das pessoas, de um lado, o que teve de transformação, eu quero que vocês façam um estudo de caso, e também o que houve de casos onde a tecnologia acabou potencializando essa questão do racismo, da xenofobia e outras situações que viraram problemas para a nossa sociedade. Ou seja, a tecnologia, ela não é boa nem ruim, mas é o uso dela é que se faz necessário uma análise crítica para que ela não se torne ruim. Porque tanto você pode ajudar as pessoas, levar conhecimento, como você também pode destruir as relações entre as pessoas, você pode incentivar o ódio, você pode organizar coisas ruins, né? Como o que aconteceu em Blumenau, onde você tinha um jovem que era do Paraná, que jogava e fazia uso de drogas e achou que estava num desses jogos e fez as atrocidades que vocês conheceram nas escolas, numa escola lá em Blumenau. Né? Então eu estive em Blumenau há poucos dias e eles também comentavam, né, de todo o sistema de segurança que foi criado nas escolas, que normalmente era considerado um ambiente seguro. Foi um ponto fora da curva? Foi, mas teve que se ter a necessidade disso. Assim como várias outras situações que eu, enquanto professor e já fui coordenador, tive que contornar, onde se estava fazendo cyberbullying contra determinados jovens que estavam em uma sala de aula. Né? Então, vou abrir depois o modelinho, vamos usar o modelo do Interuni, para que possamos já preparar esses materiais para o próximo ano no nosso evento. Então, pessoal, muito obrigado. Vou parar a gravação e convido vocês, se tiverem perguntas, a permanecer na sala de aula.